Olá, colegas e professores, eu sou a Natália. Eu vou estar apresentando um artigo que fala sobre o uso de método alternativo para avaliar a gravidade do eritema em um ensaio clínico, diferença na resposta do veículo com avaliação de fotografias de linha de base e pós-dose para efeito de creme de oximetazolina 1% para eritema persistente de rosácea, um estudo de fase 4. Aqui nós temos o título original do artigo, que foi publicado na British Journal of Dermatology em 2019. Antes de entrar no artigo, vou dar um breve resumo sobre a doença da qual esse artigo trata, que é a rosácea. A rosácea é um distúrbio dermatológico crônico com uma variedade de manifestações clínicas que afeta principalmente a face média. A doença atinge aproximadamente 10% da população, sendo comum a partir da meia-idade, principalmente em mulheres. Existem 4 estágios reconhecidos, sendo o primeiro o episódio de rubor, que é a pré-rosácea, segundo o eritema, que é a forma de rosácea tratada no artigo, terceiro pústulas e pápulas, e quarto o rinofima, que é o espessamento permanente da pele nasal. Os mecanismos que estão envolvidos na fisiopatologia da rosácea eles não são totalmente conhecidos, mas é provável que tenha uma etiologia multifatorial com uma predisposição genética. Existem evidências de que estímulos como micro-organismos, radiação UV, nutrição, temperaturas altas, estresse psicossocial e hormônios podem estimular uma resposta imune inata aumentada e levar a uma desregulação neurovascular. A rosácea apresenta um desafio terapêutico devido à sua provável patogênese multifatorial e atualmente não existe uma cura para ela. O objetivo do tratamento é melhorar as manifestações clínicas da doença. O objetivo, então, desse estudo de fase 4, que foi realizado para verificar se a avaliação das fotografias de evolução dos pacientes ao longo do tratamento teria impacto no resultado obtido, considerando que o estudo de fase 3, a avaliação dos pacientes foi feita apenas pelo exame físico, não havendo um comparativo com as imagens dos pacientes antes do tratamento. A avaliação da eficácia foi realizada utilizando uma escala CIA, que é a avaliação clínica do eritema, para as fotografias dos pacientes com guia numérico. Aqui tem a escala CIA utilizada, onde 0 representa a pele sem sinais de eritema, 1 com poucos sinais de eritema, 2 eritema leve, 3 moderado e 4 eritema severo. Os pesquisadores avaliaram as fotografias antes e após a aplicação dos produtos e determinaram percentualmente a redução dos sinais de eritema. Os percentuais que eles utilizaram também foi 0 nenhuma redução de eritema, 25% uma redução leve, 50% uma redução moderada, 75% significativa e 95% sem sinais de eritema. Também foi avaliada a satisfação dos pacientes em relação à aparência da vermelhidão facial após o tratamento, utilizando um questionário de avaliação de satisfação para a vermelhidão facial de rosácea. Os pacientes responderam utilizando uma escala de 5 pontos, na qual 0 significa muito satisfeito e 0 significa muito insatisfeito e 4 muito satisfeito. Por fim, foi avaliada a influência do fototipo de pele conforme a classificação de Fitzpatrick. Essa classificação já foi mencionada em outros artigos, mas para relembrar, o tipo 1 representa a pele branca pálida, tipo 2 pele branca, tipo 3 pele morena clara, tipo 4 pele morena moderada, tipo 5 pele morena escura e tipo 6 pele negra. De acordo com os estudos clínicos, os receptores agonista-alfa-adrenérgicos de uso tópico, que têm como alvo mecanismos vasculares envolvidos no desenvolvimento de eritema facial, poderiam reduzir esse eritema de maneira significativa. Um creme contendo 1% de cloridato de oximetazolina, um agonista de receptor adrenérgico alfa-1A, que poderia ser utilizado no tratamento de eritema facial persistente associado a rosácea em adultos. Outros estudos clínicos já tinham demonstrado que a aplicação tópica diária de cloridato de oximetazolina por 29 dias já tinha melhorado significativamente as manifestações do eritema facial em pacientes com casos moderados a grave. Dos métodos utilizados no estudo, então foi realizado um ensaio clínico randomizado duplo cego com 835 pacientes, dos quais 415 utilizaram um creme contendo 1% de oximetazolina e os demais 420 utilizaram apenas o veículo, ou seja, eles deram um grupo controle. A idade média dos participantes foi de 49,9 anos e a maioria deles eram do sexo feminino, representando 79% de mulheres. Os fototipos de pele 2 representaram 50% dos participantes e 3, 30%. Todos os participantes possuíam um eritema facial persistente associado à rosácea na forma moderada a severa.
eles foram instruídos a aplicar uma quantidade de creme que seria o equivalente ao tamanho de uma ervilha e espalhar essa quantidade cobrindo toda a face. Fotografias padronizadas foram tiradas dos pacientes antes do início do tratamento e 1, 3, 6, 9 e 12 horas após o seu uso. Dos resultados, de maneira significativa, mais da metade dos pacientes tratados com a oximetazolina apresentou uma melhora na aparência do eritema quando comparado com os pacientes que utilizaram somente o veículo. Com isso, foi possível perceber o aumento de pelo menos 1 grau na escala CIA ao se avaliar as imagens obtidas antes e após a aplicação do produto. Na tabela, a gente pode ver que os resultados da avaliação da eficácia, na qual o grupo da oximetazolina chegou a ter uma eficácia de até 85%, 3 horas após a aplicação do creme, enquanto o grupo controle chegou a no máximo 29% de eficácia 9 horas após a aplicação do veículo. Nesse gráfico apresentado no artigo, a gente tem o resultado dos pacientes nos estudos de fase 3 e 4 para comparativo dos métodos de avaliação utilizados. Lembrando que na fase 3, os pesquisadores não utilizaram fotografias como meio de avaliação e na fase 4 foram utilizadas fotografias padronizadas para avaliar a evolução dos pacientes. É possível perceber que a utilização das fotografias não impactou muito na avaliação dos pacientes que fizeram uso de creme de oximetazolina, que são os representados por essas linhas mais escuras na parte superior do gráfico. No entanto, houve uma diferença significativa na avaliação dos pacientes controle, onde é possível perceber que o uso das fotografias como método de avaliação levou a redução de pelo menos 1 grau na escala CIA, ou seja, essa linha mais clara inferior representa os pacientes com controle do estudo de fase 4, enquanto a linha superior representa o mesmo grupo na fase 3 do estudo. Aqui nós temos um exemplo das fotografias padronizadas que foram utilizadas para avaliar os pacientes do estudo. É possível ver que existe pouca interferência em relação à posição do paciente e à iluminação do ambiente. A paciente de cima é a paciente A, ela é do grupo que utilizou oximetazolina. Na primeira foto temos a imagem antes da aplicação do creme, onde os sinais de eritema são bastante visíveis. E nas demais fotos, elas mostram que após a aplicação do produto houve uma perceptível melhora em relação ao sintoma. Já a paciente de baixo, a paciente B, ela é do grupo de controle, que utilizou somente o veículo, e realmente não se consegue perceber muita alteração em relação ao eritema ao longo das fotos. Novamente aqui temos um paciente do grupo da oximetazolina, onde é visível a evolução após a aplicação do produto. Embaixo das fotos a gente tem o percentual de redução do eritema, que foram usados também na avaliação dos pacientes. Então temos a foto antes da aplicação do creme, que é a foto de baseline, onde os sinais de eritema novamente são bem visíveis, e 1 hora após a aplicação do produto já se nota uma melhora de cerca de 95% em relação à redução dos sinais. Nesse gráfico, temos a correlação com a satisfação dos pacientes em relação à vermelhidão facial, que foi realizada através de uma comparação do percentual de redução do eritema. Essa relação se mostrou mais significativa com os pacientes tratados com oximetazolina. Dos 136 pacientes que tiveram uma redução de cerca de 95% dos sinais, utilizando a oximetazolina, aproximadamente 40% deles se demonstraram muito satisfeitos ou satisfeitos, e mais 36% razoavelmente satisfeitos. Em contraste, os pacientes do grupo que não utilizou o fármaco, somente 8 tiveram uma melhora de cerca de 95% dos sinais, dos quais 25% reportou estar muito satisfeito com o resultado. Aqui a gente tem a comparação utilizando o fototipo de pele de Fitzpatrick como ferramenta para análise, onde novamente é perceptível que os pacientes do grupo da oximetazolina alcançaram uma melhoria pela escala CIA muito maior que os pacientes que estavam no grupo controle. Esse resultado foi observado nos dois grupos de fototipo de pele em que os pacientes foram separados, sendo o gráfico do lado esquerdo representando os tipos 1 a 3, que são aqueles de pele mais clara, e o gráfico do lado direito, 4 a 6, que são de pele mais escura. No subgrupo de pacientes do fototipo 1 a 3, a gente pode perceber que até 85% dos pacientes utilizando a oximetazolina teve pelo menos 1 grau de melhoria de CIA em comparação a 27% dos pacientes do grupo veículo. Já no subgrupo de pacientes do fototipo 4 a 6, até 91% dos pacientes tratados com oximetazolina atingiram esse nível de melhoria de CIA, em comparação a 25% dos pacientes tratados com um veículo.
A avaliação das fotografias durante o estudo, em comparação com fotografia antes do início do tratamento, confirmou uma redução significativa do eritema com o uso da oximetazolina já no primeiro dia de aplicação, na qual mais de 60% dos pacientes conseguiram evoluir em pelo menos 1 grau na escala CIA. Com isso, a introdução das fotografias para avaliação se mostrou como uma ferramenta apropriada e mais eficaz na avaliação dos pacientes, em especial dos pacientes do grupo controle, que demonstraram resultado inferior quando realizada essa análise fotográfica, do que quando realizada apenas a análise física do paciente, como foi feito no estudo 3, na fase 3 do estudo. Desculpa. No entanto, os pesquisadores também relataram algumas limitações em relação ao uso das fotografias, como o fato de ser feita apenas uma fotografia frontal do paciente, limitando a avaliação das laterais do rosto, que são regiões bastante afetadas pela rosácea. Além disso, outros fatores que poderiam influenciar na revelação da foto seria a iluminação do ambiente e o estado físico do paciente. Em relação à contribuição do fototipo de pele para o tratamento do eritema persistente, os resultados obtidos se demonstraram proporcionais aos demais resultados do estudo. A porcentagem de pacientes que tiveram pelo menos uma melhoria de 1 grau na escala CIA foi substancialmente menor com o veículo do que com a oximetazolina, independente do fototipo de pele. Aqui tem algumas referências utilizadas na elaboração do trabalho. Eu agradeço a atenção de vocês e caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem me perguntar pelo fórum no Moodle. Obrigada!